Olá a todos vocês, é um prazer e uma alegria estar nessa aula inaugural. Principalmente, queria dizer que além de ser uma honra muito grande, eu também sou muito grato pela oportunidade de fazer parte dessa ocasião tão especial, desse lançamento do curso EAD de especialização em teoria do design inteligente. Eu fico aqui imaginando o tamanho da oportunidade. Há 30 anos eu jamais teria imaginado que um curso assim estaria disponível. E se estivesse disponível, posso garantir com certeza que eu iria me inscrever para fazê-lo. Certeza absoluta. Mas eu gostaria de usar a oportunidade, especialmente, não só para falar sobre algumas coisas, mas para motivá-lo. Motivá-lo de uma forma muito especial com respeito a esse curso. Deixe-me explicar. Se pararmos e pensarmos um pouco, tem um exemplo muito interessante que eu gostaria de utilizar. No dia 19 de janeiro de 2006, às 19 horas, foi lançada do Cabo Canaveral a sonda espacial New Horizons, Novos Horizontes. Ela foi em direção ao planeta anão Plutão. No dia 14 de julho de 2015, às 11 horas, 49 minutos, 57 segundos, ela chegou em Plutão. 9 anos, 5 meses e 25 dias depois do seu lançamento. E a sonda New Horizons teve apenas 22 horas para estudar Plutão e suas 5 luas. Foram necessários 15 meses para fazer o download de toda a informação armazenada nesse encontro histórico. Até hoje, os dados obtidos pela New Horizons continuam sendo analisados. Deixa-me explicar de uma forma um pouquinho melhor. Tudo que conhecíamos desse mundo tão distante estava baseado em algumas fotos como essa, feita pelo telescópio espacial Hubble. Mas, graças à sonda New Horizons, uma quantidade imensa de nova informação chegava até nós. Agora nós tínhamos uma noção do planeta, desse planeta anão Plutão. Não somente da sua aparência, mas tivemos também a oportunidade de ver e estudar as suas luas, como a maior de todas, Caronte, Charon. Tivemos a oportunidade de estudar também os vários tipos de terrenos que Plutão possui. Muita coisa nós nem imaginávamos que estaria lá. Foi algo assim impressionante, foi uma quantidade imensa de descobertas. Dá uma olhadinha. Olha os tipos de terrenos que nós descobrimos nesse planeta anão tão distante do Sol. Foi algo fascinante. Não somente os terrenos, mas cadeias de montanhas. Algo espetacular. E se já não bastasse as cadeias de montanhas, nós descobrimos algo fantástico, que o planeta anão Plutão possui uma atmosfera. Essa imagem foi literalmente tirada da seguinte forma: a sonda New Horizons, ao passar pelo planeta anão Plutão, deu um giro de 180 graus e fotografou o que ela viu. O Sol está atrás, do outro lado de Plutão. Então agora você tem uma noção do que nós conhecemos a respeito desse planeta. E muitas pessoas falam assim: rapaz, mas isso daí foi um mega investimento, literalmente. Sim, foi um grande investimento para que nós descobríssemos algumas coisas do planeta anão Plutão. Foram mais de 15 anos desde o início do projeto até o momento em que que a sonda New Horizons literalmente passou pelo planeta anão Plutão. Foi um investimento de cerca de 700 milhões de dólares. Bastante, né? Mas foi um investimento também que expandiu os nossos horizontes, não somente com respeito ao planeta anão Plutão, mas com respeito a todo o sistema solar. Muita coisa interessante nós agora conhecemos. Ou seja, ela abriu o nosso conhecimento de uma maneira assim sem precedentes. Deixa eu citar um exemplo porque é importante a gente dar uma olhadinha nisso. Olha só, uma das primeiras publicações disse o seguinte: a superfície estranha e jovem de Plutão não faz sentido. Rapaz, por que será que não fazia sentido? Tem uma explicação, diz assim: Plutão, por exemplo, está longe de ser uma sobra remanescente intocada da formação do sistema solar, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás.
Sua superfície está cheia de provas de processos geológicos relativamente atuais e possivelmente em andamento. Rapaz, a gente pensava que a gente ia encontrar um blocão de gelo e no fundo nós encontramos algo que está completamente em funcionamento. Percebe? Foi um mega investimento, como eu disse. A gente poder estudar um pouquinho a respeito e aprender a respeito do planeta anão Plutão. Eu imagino que se você parar e pensar um pouquinho, você vai perceber que não é difícil perceber uma certa similaridade desse projeto da NASA conhecido como Novas Fronteiras com o projeto do curso de especialização da TDI Brasil e a faculdade Unilife. Percebe? Existe uma similaridade entre os dois. E algo que é muito importante para a gente poder entender é que esse projeto, por exemplo, da NASA, foi um projeto que muitas barreiras tiveram que ser vencidas. Muita coisa teve que acontecer. O projeto chegou inclusive a ser cancelado pela NASA, mas os que haviam idealizado esse projeto não desistiram. Continuaram trabalhando, continuaram dando duro, o projeto foi trazido de novo pela NASA, conseguiram os fundos necessários, foi desenvolvido toda a tecnologia e, finalmente, o projeto deu certo. Sabe por quê? Porque os seus idealizadores estavam convencidos do valor desse projeto. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Qual seria o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Você já pensou? Qual seria o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Bom, as respostas podem variar dependendo de pessoa para pessoa, mas eu gostaria de usar algo muito interessante que provavelmente o homem mais sábio que já andou na face desse planeta teve a oportunidade de nos contar um pouco a respeito disso. Pois é, estou falando sobre o rei Salomão. Quando nós lemos a respeito dele, a descrição do seu reino, das suas atividades, dos seus projetos, tudo isso deixava as pessoas assim, praticamente tão perplexas, como se estivessem fora de si. E elas simplesmente ficavam impressionadas. E no livro de Provérbios, esse homem tão sábio, ele deixa algo muito especial para a gente, ou seja, ele orienta os seus leitores a adquirir algo muito especial, fazer o maior investimento que a vida poderia nos dar. E esse investimento é conhecimento. Deixe-me citar algumas passagens para você. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13, ele diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 18, verso 15, o coração que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Mais um. Provérbios, capítulo 4, verso 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Percebe? Nós vemos que realmente não existe um investimento mais valioso do que a aquisição do conhecimento. Pense no que eu acabei de falar a respeito do projeto New Horizons, Novos Horizontes. Não é difícil imaginar o quanto de conhecimento foi utilizado para a construção dessa sonda espacial. Tanto o conhecimento que já existia, quanto o conhecimento que foi desenvolvido ao longo do projeto. Muita coisa nova foi aprendido, como fazer, como montar, como colocar, todos esses detalhes. Ou seja, esse conhecimento não estaria à disposição se não tivesse sido, obviamente, adquirido. Portanto, um dos grandes investimentos que você pode fazer é adquirir conhecimento. Eu diria que não é um dos grandes, eu diria que é o maior investimento que você poderia fazer na sua vida. Adquira conhecimento. É algo fantástico. E por falar em investimento, estou falando literalmente aí para adquirir conhecimento, nós estamos falando de educação. Essa é a razão do curso, do porquê esse curso foi desenvolvido, para que pessoas como você e muitas outras
possam adquirir um conhecimento que até o presente momento não estava acessível, assim de uma forma tão prática, tão clara e tão bonita. Agora, falando a respeito de educação, deixa eu colocar da seguinte forma, só para nós pensarmos um pouquinho. Educação é investimento. É investimento de tempo, é também investimento de recursos e investimento de capacidades. Percebe? Quando nós pensamos dessas três áreas, são áreas fundamentais para a gente poder avaliar. Porque educação, você vai precisar investir tempo. E tempo nós investimos naquilo que é importante, não é verdade? A gente sempre acha um jeitinho para fazer aquilo que a gente quer fazer. Mesmo assim, quando a gente tem uma agenda muito apertada, a gente acha como encontrar tempo. E o investimento de tempo na educação é muito importante. Porque não é simplesmente passar nos exames ou nos testes, mas é adquirir esse conhecimento, fazer com que ele faça parte da sua vida. Fazer com que seja um conhecimento que está relacionado na sua mente e guardado na sua mente o tempo todo, disponível para ser acessado a qualquer momento. Não só lá no livro, não só na apostila, não só no vídeo ou no podcast, coisas desse jeito. Não, está na sua mente, porque você estuda, você estudou, você guardou essa informação. Quando a gente fala de recursos, a mesma coisa. Não é impressionante que a gente investe dinheiro naquilo que a gente acha que é importante? Rapaz, eu fico pensando, às vezes, pessoas chegam para mim e falam assim, eu não tenho dinheiro para investir num curso como esse. É bastante... Rapaz, se a gente realmente tem o coração nisso, a gente dá um jeito. Eu vejo pessoas comprando tênis e o preço que se paga por um tênis que daqui a um ano literalmente vai estar todo detonado, etc, coisa e tal. Não tem problema em comprar um tênis ou uma roupa de marca e coisas desse jeito, não é verdade? Então, quando nós falamos de investimento, no caso de recursos, é algo muito importante. Isso daí rapaz, se é algo que é importante para você, não tenha dúvida, os recursos a gente vai conseguir. A outra parte também são as capacidades, ou seja, a gente tem que investir a nossa mente, o nosso coração, quando nós fazemos e quando nós estudamos algo. Caso contrário, a gente simplesmente nós seríamos apenas mais um aluno. É um aluno ali na multidão, a gente só olha aquele material, muito interessante, muito legal e blá, 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 não é verdade? Ou seja, faz disso daí algo importante, usa as suas capacidades. Colocando os três juntos, tempo, recursos e capacidade. Faça esse investimento. Não pense apenas no investimento financeiro. Não pense apenas no investimento de tempo. Pense nas capacidades. Invista realmente. Faça com que conhecimento faça parte de quem você é. Pensando nisso, deixa-me colocar algo do porquê esse curso é tão importante para a gente. Ele é extremamente importante porque nós devemos ser pessoas apaixonadas pela ciência. Pela verdadeira ciência, pela boa ciência. Hoje, ciência tornou-se mais uma religião do que literalmente ciência, ou seja, uma busca pela verdade. Muito do que nós vemos hoje em dia, a maneira como essas coisas são trabalhadas na ciência, são passados para a gente, principalmente esse cientificismo que a gente vê maluco por aí, tem sido passado para a gente como uma verdade absoluta quando as evidências apontam numa outra direção, quando a interpretação está equivocada, quando nós olhamos de uma forma específica e vemos que as leis da natureza, ou seja, as leis científicas, os processos naturais mostram uma outra direção. E as pessoas ainda continuam afirmando certas coisas que não faz o menor sentido. Por quê? Porque no fundo, as pessoas hoje estão apaixonadas por um posicionamento científico, não apaixonados pelo conhecimento que a ciência nos traz. Ou seja, se você tivesse propondo uma teoria e depois de pesquisar mais a fundo e fazer toda essa investigação, essa pesquisa, você chegasse à conclusão que sua teoria não está correta, ou seja, ela não é verdadeira. Qual deveria ser o próximo passo? O que deveria ser feito?
A resposta é simples. Você deveria simplesmente chegar e falar, minha teoria está errada, vamos começar tudo de novo, vamos trabalhar em cima disso, vamos ver o que pode ser feito. Percebe? Isso deveria ser o normal na comunidade científica. Não ficar tentando remendar teorias, consertar teorias e fazer postulados e colocar ad hocs, todo esse negócio aí para fazer com que uma teoria funcione, quando a evidência mostra o contrário. Quando as leis da natureza, as leis científicas, como já mencionei, os processos naturais mostram uma outra posição. Quando nós olhamos a natureza como um todo, é muito fácil percebermos que ela foi criada. E não somente que ela foi criada, mas que também ela foi criada por uma mente inteligente. Uma mente extremamente capacitada, altamente capacitada, além da nossa imaginação, além até mesmo da nossa criatividade. Nós não seríamos capazes de criar alguém que pudesse ter tanta sabedoria para criar a natureza como nós a vemos. Desde as galáxias mais distantes, a estrutura, como todo esse negócio funciona, é algo impressionante. Pensar que essas galáxias gigantescas são feitas de pequenos átomos invisíveis, forças que trabalham nessas galáxias, fazendo com que as suas estruturas permaneçam como elas são, funcionais e tudo mais. Rapaz, é muito interessante. É muita coisa. Quando nós pensamos a respeito disso, o que nós temos visto, o que nós temos descoberto, logo no início do universo, como por exemplo o telescópio James Webb tem nos mostrado, logo no início do universo, vendo galáxias que já são completas, complexas, perfeitamente funcionais, com elementos químicos de forma tão abundante como que nós encontramos aqui na nossa região, ao nosso redor, na nossa própria galáxia, na Via Láctea. É algo impressionante. Quando nós olhamos para a vida de uma forma específica, nós vemos algo tão maravilhoso, os detalhes de como a vida funciona. Falando assim da codificação genética, como que um código consegue produzir estruturas tridimensionais. Um código que literalmente, geralmente a gente não ouve muito falar disso, né? Um código que não é físico. Olha só, a informação contida nos vários genomas, no DNA, RNA, não é algo que você pega no sentido assim, vou pegar essa informação. É mais ou menos um exemplo que eu gosto de usar bastante na área da ciência da computação. O aparecimento dos computadores. Que coisa espetacular, não é? Mas o computador tem duas partes. Tem a parte que a gente chama de hardware, que é a parte física, a tela, o teclado, o computador em si, com memória, a área de armazenamento de dados e etc. e coisa e tal. Mas tem uma outra parte que não está relacionada especificamente com essa parte física, que é o software. Software não é físico, tanto é que você pega o software, pega de um pendrive, coloca no seu computador, ou pega de um DVD, coloca no seu computador, ou baixa da nuvem, coloca no seu computador, ou no seu tablet, no seu celular. Percebe? Você tirou alguma coisa, você tirou elétrons, tirou prótons, tirou matéria de um lugar e colocou no outro? Não, de forma nenhuma. Isso é informação. E essa parte que muitas vezes as pessoas não têm assim, trabalhado e explicado qual é a origem dessa informação. Da informação que nós encontramos em todos os organismos vivos, dessa informação que eu acabei de mencionar, que pega, literalmente, cria estruturas tridimensionais, perfeitamente funcionais, acopladas de uma forma fantástica. Ou seja, isso é boa ciência. A boa ciência que estuda e chega a conclusões corretas, que, sem dúvida, houve uma mente por trás de tudo isso. Isso não é fruto do acaso, não teria vindo à existência de uma forma, como a gente diz, espontânea. Não, teve um planejamento. Ou seja, temos que ser pessoas de uma forma bem específica, que são pessoas apaixonadas pela ciência, pela verdadeira ciência e boa ciência. E quando eu falo disso, obviamente, não estou falando de evolução, nem de Big Bang, estou falando de design inteligente. Uma proposta fabulosa, uma proposta super interessante, uma proposta real
baseada em dados e evidências científicas. E vai ser muito legal porque ao estudar todas essas coisas, você vai perceber que literalmente não há uma necessidade de uma interpretação pesada como a gente encontra na teoria da evolução, Big Bang e coisas assim. Pois bem, deixa eu colocar algo para você pensar um pouquinho mais também a respeito disso. Quando nós falamos de um curso, alguma coisa assim, nós estamos falando de algo muito especial. Estou falando mais especificamente de uma jornada incrível pelos caminhos do conhecimento. É muito legal porque num curso como esse você vai adquirir conhecimento baseado naquilo que outros tantos já estudaram, pensaram e chegaram a certas conclusões específicas. Então, quando a gente olha essa questão de conhecimento, ela é uma jornada. E sobre isso que eu queria motivá-lo. Uma jornada é muito legal, principalmente porque você pode parar e pensar no objetivo final. Isso é o que nos motiva a caminhar nessa jornada. Quando você pensa num curso como esse, uma especialização como essa em teoria do design inteligente, qual seria o objetivo final? Onde você gostaria de chegar com isso? Obviamente a conclusão do curso, sem dúvida. Mas o processo, o que você gostaria ao longo dessa jornada? É muito interessante porque pessoas muitas vezes colocam como alvo principal só o destino final. E sem dúvida, isso é o objetivo principal. Mas se esquecem da viagem. À medida que nós caminhamos, aquilo que nós vamos aprendendo, aquilo que nós vamos vendo, como isso vai sendo incorporado na nossa vida. Deixa eu colocar duas coisas aqui que eu queria tratar um pouco com vocês, que são muito importantes. A primeira delas está relacionada com esse aspecto da viagem. Eu gostaria de usar um exemplo. Imagina que você estivesse planejando passar suas férias numa praia muito legal. Você o local já está alugado, preparado, prontinho para a sua chegada. O lugar é maravilhoso, tem tudo aquilo que você gostaria para você, talvez seus amigos, ou você e sua família e coisas assim. Tudo pronto. E vocês começam a viagem. E no início da viagem, olha pessoal, a gente precisa parar e pôr gasolina aqui no carro. Então você para lá num posto e de repente vocês veem uma lojinha de conveniências. E de repente vocês ficam tão encantados com tudo que tem naquela lojinha de conveniências, vocês falam, pessoal, em vez da gente ir lá para a praia, para aquela casa que nós já alugamos e tudo mais, o que vocês acham se a gente ficar por aqui mesmo, nessa lojinha de conveniência? Tem tudo que a gente precisa, tem comida, tem todas essas coisas aqui. E vocês, em vez de continuarem a viagem, ficam parados ali. Nessa jornada pelo conhecimento, essa analogia que eu dei é muito comum. Muitas vezes pessoas ficam paradas em certas coisas que aprenderam e não continuam. Ficam só naquele negócio. Tem que dar continuidade. Essa é uma das razões porque muitas pessoas geralmente não continuam estudando ao longo da vida. Eles estão satisfeitos com o conhecimento que eles já têm. Já adquiriram tudo aquilo que eles queriam. Rapaz, a gente tem que olhar lá no futuro, o que vem depois, o que existe ainda para ser aprendido. Eu costumo dizer que pessoas que acham que sabem muito é porque estudaram pouco. Porque aqueles que estudaram muito sabem que sabem pouco. Vou repetir. Quem acha que sabe muito é porque estudou pouco. Porque quem estudou bastante, estudou muito, sabe que sabe pouco. Tem muito para ser aprendido, tem muito para ser conhecido. Não é verdade? Imagina você poder estudar a respeito das várias facetas do TDI, aquilo que diz respeito a esses sinais de inteligência que nos encontramos na vida. Você seria capaz de citar alguns deles? Você sabe quais são? Se você parar de pensar, quando nós olhamos no universo como um todo, quais são os sinais de inteligência que nós encontramos no universo? Você seria capaz de citar alguns? Mas percebe, não é um aprendizado para você apenas contar para os outros, é um aprendizado para você mesmo, para você ficar assim, apaixonado, falar, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia disso, não conhecia isso. Por exemplo, o que eu acabei de citar, agora de pouco a respeito do que o James Webb tem descoberto. Quanta informação espetacular mostrando esse universo fabuloso que nós vivemos, como ele era logo no seu início. É algo espetacular e faz parte do conhecimento, e é um conhecimento novo. Por isso, para mim, é tão importante
esse aspecto da jornada. Sem dúvida, você precisa pôr gasolina no carro, talvez você vai comprar algumas coisinhas lá na lojinha de conveniência, mas não fique parado aí, tem um destino final. Ou seja, invista, faça um investimento espetacular para você chegar no objetivo final. Qual o objetivo final? Aquilo que eu acabei de falar agora de pouco, que Salomão nos deu, adquirir conhecimento. E esse processo de adquirir conhecimento, isso daí é algo para a vida toda. Eu fico assim, triste ao ver muitas pessoas que passam da universidade, terminam a universidade, começam a sua vida profissional e param de estudar. Ou aqueles que nem vão para uma universidade, acham que isso daí é perda de tempo, como eu já ouvi alguns pais, inclusive, falando, dizendo, se meu filho for para a universidade, ele vai perder a fé. Eu costumo dizer, se perder a fé é porque ele nunca teve. Não, vai fazer, vai estudar, vai aprender. Faça com que isso faça parte da tua vida. Eu estou com 65 anos e continuo estudando. Parte do trabalho que eu faço está relacionado com estudo. Eu tenho que ler publicações científicas, o que colegas e pessoas da minha área estão descobrindo, como que isso pode ajudar na pesquisa e no meu trabalho do dia a dia. Há uma necessidade de conhecermos. E eu peço desculpas por usar o meu exemplo, mas eu quero que você fique motivado. Sim, não é a idade. Muitos anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, eu presenciei algo assim espetacular. Uma senhora com um pouquinho mais de 80 anos, terminando o seu curso de medicina. Já imaginou? 80 anos de idade terminando o curso de medicina? Demorou muito tempo. Foram mais de 15 anos para ela concluir o curso de medicina. E eu achei muito interessante porque um repórter foi entrevistá-la logo lá na formatura e ele chegou e perguntou a ela, e aí, minha senhora, agora que a senhora tem o seu diploma, onde a senhora vai abrir o seu consultório? Essa é uma pergunta relativamente óbvia, mas a resposta dela foi surpreendente. Ela olhou para aquele repórter e com um sorriso assim nos seus lábios, ela disse o seguinte, meu filho, quem precisa trabalhar é você, não eu. Eu apenas estudei para conhecer. E agora eu conheço um pouco e vou continuar estudando. Percebe? Essa é a parte que deveria nos motivar. Conhecimento, independente da idade. É por isso que eu gostaria de incentivar não somente aquelas pessoas que estão terminando a universidade ou já terminaram a universidade, mas você que talvez tenha aí os seus 60, 70 anos, rapaz, faça esse curso, invista o seu tempo, adquira conhecimento. Você fala assim, mas para que eu vou usar esse conhecimento? Talvez você tenha netos. E vai ser uma oportunidade fabulosa para você ensiná-los. Já imaginou que motivação? O meu avô entende dessas coisas, a minha avó entende disso, meu avô entende de design inteligente, eles sabem, conhecem a respeito de DNA, de RNA, de estrutura das galáxias, Rapaz, a lista vai, não é? Já imaginou que coisa espetacular? Se você é pai, se você é mãe, invista o tempo nisso. Faça esse curso. Você vai poder ser de grande auxílio para os teus filhos. Você vai ter condição de conversar com eles no mesmo nível de aprendizado. Não aquilo que você aprendeu talvez há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou 10 anos atrás, independente do tempo. Você vai poder literalmente falar de coisas atuais. Esse é um curso espetacular. Vale a pena. E é por isso que eu estou incentivando a literalmente entrar nessa jornada incrível, ou seja, uma jornada pelos caminhos do conhecimento. Eu não sei se estou conseguindo te motivar, mas olha, eu estou muito animado com esse curso, totalmente. É uma ideia fabulosa, como eu mencionei, rapaz, como eu queria lá uns 30 e poucos anos atrás, uns 40 e poucos anos atrás, que tivesse esse curso. Como eu disse logo no início, sem dúvida, eu iria fazê-lo. Por quê? Porque é conhecimento, é capacidade, é você desenvolver algo muito espetacular. Deixa eu colocar algo que eu queria que você pensasse um pouquinho, que é o seguinte. Se você investir o seu tempo num curso como esse, eu posso garantir que a sua maneira de pensar jamais será a mesma.
Quando eu penso nessa maneira de pensar, eu estou me referindo à influência que nós recebemos dos sistemas de educação que nós vivemos, a influência que nós recebemos da mídia, e a influência que nós recebemos até mesmo daquela pressão das pessoas com as quais nós convivemos. Deixa eu tratar e desmembrar um pouquinho essas três para a gente poder pensar a respeito disso. Quando nós falamos a respeito da influência que nós recebemos do sistema de educação no qual nós vivemos, é um sistema de educação baseado apenas numa única visão, que é a visão naturalista, relacionado com o universo e relacionado com a vida. A única possibilidade do ponto de vista naturalista é que o universo e a vida teriam surgido espontaneamente. Não existe outra possibilidade. Qualquer coisa além disso seria tratar de religião. O problema é que as pessoas que defendem essa posição não percebem que eles a defendem usando a fé, não evidências científicas. Por exemplo, quais são as evidências que o universo teria surgido espontaneamente? Obviamente você não vai encontrar isso na física. Você não vai encontrar nada disso na astronomia. Você não vai encontrar isso na astrofísica. Você fala, mas espera aí, de onde vem então essas ideias todas que essas pessoas têm? Vem da interpretação das evidências que nós temos. Ou seja, interpreta-se. O universo ele teria que ter evoluído. O universo teria que ter começado altamente desorganizado, com o passar do tempo ele teria se auto-organizado. E como explicar isso cientificamente? Quais são as leis da natureza que falam a respeito disso? Como saber a respeito dessas coisas, percebe? Ou seja, as leis da natureza, as evidências apontam na outra direção, mas de uma forma muito específica, toda essa estrutura de ensino na qual nós estamos inseridos dizem, não, você está errado. Todas as coisas teriam surgido espontaneamente há bilhões de anos atrás. Inclusive, eu costumo citar para as pessoas, o Deus Tempo faz coisas espetaculares, não é verdade? Você ouviu direito, o Deus Tempo. É só dar tempo que tudo pode acontecer. Isso não é verdade. Tem coisas assim que eu fico impressionado da maneira das pessoas falarem, como isso daí acaba entrando na mente. Deixa eu dar um exemplo só para você entender. Lembra que nós estamos falando do sistema de ensino e como esse sistema de ensino nos influencia, como esse sistema de ensino nos passa informação como se fosse uma informação verdadeira. No entanto, esses bilhões de anos e tudo mais, eles precisam de um Deus para fazer com que todas essas coisas aconteçam, e é o Deus Tempo. O exemplo que eu gostaria de dar, fazer uma analogia, porque pessoas falam, não, mas dado tempo, tudo pode acontecer. Isso não é verdade. Deixa-me colocar do outro lado. Pessoas chegam para mim e falam assim, mas olha, a prática leva à perfeição. Essa expressão está totalmente errada. A prática não leva à perfeição. A prática correta leva à perfeição. Não adianta você praticar de forma errada um negócio aí, você pode praticar 1 milhão de vezes, você nunca vai chegar à perfeição. Porque você está praticando algo que está errado, não chega lá. A mesma coisa, quando a ciência nos fala a respeito de todas essas coisas vindo à existência e se auto-organizando e tudo mais, tem que ter um Deus Tempo para fazer com que tudo isso aconteça. E esse Deus Tempo, ele infelizmente é contra aquilo que nós conhecemos na natureza, como as leis científicas e os processos naturais. Ou seja, você vai estudar nesse curso, várias coisas que irão mudar a sua maneira de pensar com respeito a essas propostas que nós recebemos na parte do ensino. Não somente isso, você terá uma condição espetacular de avaliar aquilo que a mídia nos passa. A mídia. Nós recebemos tanta informação, por exemplo, se você liga lá no assiste um programa no History Channel, no Nat Geo, um deles aí. Você recebe uma quantidade de informação muito grande ali. E a minha pergunta é como você consegue filtrar essa informação? Que conhecimento você tem para olhar para essa informação e falar, peraí, isso aqui não está correto porque... Percebe? O valor de um curso que vai te dar toda uma quantidade imensa de ferramentas, conhecimento, para você avaliar aquilo que você está ouvindo. Notícias que vão vir pela mídia. Olha, encontrou-se um fóssil de não sei quantos milhões de anos, agora os evolucionistas têm uma evidência. Peraí, esse fóssil realmente é uma evidência? Que fóssil é esse? Onde ele foi encontrado? E a lista vai. Ou seja, há uma necessidade muito grande de nós entendermos de uma forma muito específica
toda essa informação que vem até a gente e fazer parte, como já mencionei, fazer parte daquilo que nós conhecemos, para que quando nós venhamos a ouvir coisas, nós tenhamos sabedoria, a gente tenha conhecimento para avaliar essa informação que nós estamos recebendo. Percebe a importância disso? Rapaz, os nossos filhos, os nossos netos, nós recebemos uma quantidade gigantesca dessas informações. A mídia está cheia delas. Hoje, principalmente com acesso aos sites, com acesso aos vários podcasts e a lista vai. Todo esse negócio que nós temos na mídia digital hoje, você tem uma quantidade imensa de informação ali. O quanto disso é verdade? O quanto você pode acreditar? Percebe a importância de um curso como esse, um curso bem estruturado, que vai te dar conhecimento, vai te dar condição de olhar e falar, peraí, isso aqui não é verdade. Não simplesmente porque você acha que não é verdade. Não, de forma nenhuma. Você vai ter ferramentas, vai ter conhecimento para chegar e dizer, isso não é verdade e explicar por quê. É um curso espetacular. Então, gostaria de incentivá-lo nessa direção. Mas eu queria colocar algo que é importante para a gente, mais um pedacinho aí para você parar e pensar, que é o seguinte. Realmente, vale a pena? Será que vale a pena um curso como esse? Eu vou investir tempo, vou investir recursos, vou investir minhas capacidades. Vale a pena realmente tudo isso? Quais serão os benefícios de um curso como esse? Muitas pessoas pensam em benefícios como se fosse algo que vai trazer recursos financeiros. Isso pode acontecer, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que se você é professor e você investir o seu tempo fazendo um curso como esse, você estará muito melhor capacitado a fazer aquilo que você faz como professor. Você terá recursos, você terá uma nova maneira, inclusive, de pensar a respeito dessas coisas que você ensina. Você fala assim, não, mas a minha área não é área de ciências. Mas você tem condição de pegar áreas que são paralelas à área de ciência e poder fazer esse link, essa junção, fazer com que essas coisas aconteçam. Se você não é professor, se você é apenas pai, se você é pai e mãe, se você é avô, avó, ou se você é aquela pessoa que acabou de sair da universidade, rapaz, que oportunidade para você reavaliar tudo que você estudou. Você fala assim, mas eu estou tentando arrumar um emprego e tudo mais. Arrume um emprego, mas faça o curso. Isso vai ajudá-lo a ganhar uma visão maior de tudo aquilo que você aprendeu. Vai ajudá-lo a ter uma cosmovisão correta de todas as coisas, afinal de contas, de como tudo teria começado. Essa pergunta, se realmente vale a pena, está relacionada de uma forma específica com os valores que nós temos, não é mesmo? O que vale a pena? Eu comento com as pessoas, muita gente chega e fala para mim, rapaz, fazer um curso universitário, 4 anos, verdade, vão passar 4 anos, e 4 anos vão passar fazendo o curso universitário ou não. Sim, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas é um investimento de muito tempo, para quê? Isso é uma perda de tempo. Nos anos que eu estudei numa universidade chamada Clemson, nos Estados Unidos, eu lembro que havia um cartaz muito grande lá no departamento de física e eu ficava impressionado todas as vezes que eu passava por ali e via aquele cartaz. Estava escrito o seguinte, se você acha que educação é algo caro, tente viver sem. Não é mesmo? Invista o seu tempo em educação. Vale a pena? Claro que vale. Por quê? Você vai adquirir conhecimento, e conhecimento é algo que você vai levar para a sua vida toda. Lembra que eu estava falando a respeito das questões do sistema de ensino que nós vivemos, da mídia que nos influencia? Eu deixei uma terceira que eu mencionei de uma forma rápida e eu gostaria de tratar um pouquinho mais com você agora, que são as pessoas com as quais nós temos contato. Eu fico assim impressionado quantas vezes pessoas fazem perguntas, pessoas levantam questionamentos e nós simplesmente não sabemos como respondê-los, porque nós não estamos preparados, nós não temos o conhecimento suficiente para responder a esses questionamentos. E quão importante é podermos responder
essas perguntas. Um grande filósofo do século XX, Dr. Francis Schaeffer, ele dizia o seguinte, que para perguntas honestas nós temos que ter respostas honestas. Ou seja, se pessoas estão fazendo perguntas e realmente eles não estão simplesmente querendo nos provocar, mas estão querendo saber, conhecimento, aí precisamos ter esse conhecimento para passar de volta. E um curso como esse nos dá essa bagagem, nos dá esse conhecimento. Você vai ter condições de tratar com seus amigos, com seus colegas e até mesmo com sua família a respeito disso. É uma coisa assim que pessoas muitas vezes não veem isso. E nessa questão, vale a pena ou não? Já pensou um bate-papo num jantar? Não precisa ser todo jantar, mas num deles aí, você começa a conversar falando assim, rapaz, vocês já viram assim aquele pequeno inseto, isso eu vou deixar para você pesquisar, é um inseto muito pequenininho, ele é encontrado principalmente na Europa, ele tem engrenagens, nas patinhas de trás, as engrenagens viram para ele poder saltar. Você nunca ouviu falar desse pequeno inseto? Seria bom você estudar um pouquinho mais para conhecê-lo. Não vou falar nem o nome, nada para você se sentir motivado a pesquisar e a conhecer um pouquinho mais. E se você pensasse em termos do DNA, quanto de informação genética tem dentro do nosso DNA? Já pensou um bate-papo a respeito disso? Pensando cada pedacinho desse negócio maravilhoso que é esse código que faz com que eu tenha os olhos no lugar certo, o nariz no lugar certo, o tamanho certo, o posicionamento certo, a cor da pele certa, as orelhas no lugar certo, os ossos, tudo no lugar certo. E vamos ser bem sinceros. Por exemplo, se a gente tirasse todos os ossos, os meus ossos, eu seria só um amontoado de carne. Não teria, assim, carne, tecidos, etc. Coisa e tal. Eu não teria a forma que eu tenho. O que me dá a forma, essa estrutura toda, são os meus ossos. Já imaginou? Cada osso foi planejado, já estava guardada a informação genética lá no DNA. E esse negócio ia desenvolver. E certas coisas iam ser a ponta do osso, iam ser o meio do osso, o miolo do osso, o quanto que o osso iria crescer e que o osso estaria junto com esse outro osso, se ia ter cartilagem entre esses dois ossos. Tudo isso no código genético. Imagina a gente poder conversar a respeito disso. De novo, estava mencionando, não é conversa de toda a refeição, mas de vez em quando é tão legal a gente parar e conversar sobre isso. Eu sei que a gente gosta de falar sobre time de futebol, sobre política e outras coisas também, mas falar sobre ciências, vale a pena? Vale a pena a gente mostrar esse conhecimento que existe na natureza? Eu digo isso porque muitos cristãos tem a tendência de achar que Deus entende apenas de coisas de igreja. Deus só entende de pregação, Deus só entende de louvor, Deus só entende de dízimo. Eu até brinco com essas pessoas dizendo o seguinte, que essa visão é uma visão muito estranha, que se a gente voltar lá no Jardim no Éden, na descrição bíblica, parece que a vida no Éden seria mais ou menos assim. Adão pregava, Eva cantava e os animais tiravam oferta. Pronto, resumimos tudo que seria a vida no Jardim no Éden. Não era isso. Imagina a quantidade de conhecimento ao longo daqueles anos que Deus pôde trazer para Adão, para que ele pudesse conhecer para que funciona isso, para que funciona aquilo, essas frutas todas, essa estrutura toda. Lembra que Deus o colocou num jardim para cuidar do jardim, ele teve que aprender, ele teve que adquirir conhecimento. Como cuidar desse jardim? Percebe? Vale a pena? Olha, eu vejo assim cristãos que jogam oportunidades fora. Rapaz, que oportunidade se você é cristão para fazer um curso como esse. Você vai ficar encantado com o Deus da Bíblia. Se você não é cristão, você vai ficar encantado com o conhecimento que existe relacionado com a natureza. Sim, é algo espetacular, é algo muito bonito. E como seria importante esse conhecimento fazendo parte da sua vida? Vale a pena? Sem dúvida. Você vai poder influenciar pessoas, influenciá-las de uma forma muito bonita, com conhecimento. Não discussões banais, não discussões eu acho, eu penso, não. Discussões baseadas em conhecimento sólido. Pois é esse tipo de conhecimento sólido que a teoria do design inteligente nos dá. Uma teoria excelente, são propostas fantásticas que vão te levar, e me levam também, a ter uma visão totalmente diferente das coisas.
Principalmente porque nós temos que estar preparados para esse mundo estranho e desnorteado no qual vivemos. Não é verdade? As pessoas não sabem mais o que elas são, essa quantidade imensa de teorias que nós temos aí, tão confusas, pessoas olhando para essa dinâmica toda de conhecimento e ficando literalmente sem saber o que fazer. Vivemos num mundo muito, muito estranho. Eu me lembro quando adolescente, a noção de certo e errado era muito clara. Eu lembro que eu aprendi coisas relacionadas com teorias, principalmente relacionadas com evolução e coisas assim, mas elas me foram passadas até certo ponto como teorias. Havia um interesse, sem dúvida, da parte dos meus professores, de passar como sendo um fato. Mas, querendo ou não, elas eram teorias. Não havia assim uma pressão tão grande em aceitar esse posicionamento como se fosse a única verdade. E, na verdade, nem é verdade, certo? Ou seja, vivemos num mundo que essa pressão existe, ela é real. Como poderíamos, nesse mundo tão confuso e desnorteado, a gente poder ter um norte? Parar com essa confusão. Parar com essas coisas estranhas. Eu não estou dizendo que esse curso vai resolver todas as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que esse curso vai te dar ferramentas para você saber como navegar no meio de todas essas águas tão tumultuadas que nós temos vivido. Você vai ter condição de seguir o curso reto. E sabe o que é muito legal? Eu perguntei para você se vale a pena. Lembra o exemplo que eu citei, indo lá para aquela praia que você já estava planejando passar as férias lá? Não é fascinante quando a gente chega lá e você percebe a beleza do local, aquelas ondas maravilhosas, aquela água cristalina, aquela areia bonita, gostosa, aquela temperatura agradável, mesmo que seja no verão, seja quente e tudo mais, ou se for o inverno, você andando e fazendo suas caminhadas, sabe, valeu a pena, você chegou lá. E agora você pode curtir essa parte. E é justamente isso o que, para a gente, é o maior investimento, o que realmente vale a pena é você chegar lá, porque nesse mundo estranho as pessoas não chegam lá. Eu presenciei algo muito interessante muitos anos atrás, conversando com um profissional na área da educação, uma pessoa muito bem sucedida, e ele estava muito envolvido nessa área de evolução, nessa área toda de Big Bang e tudo mais, mais especificamente na área de astronomia. E conversando com essa pessoa, eu disse a ele, rapaz, eu fico assim muito impressionado porque você é uma referência. E realmente, na época ele era uma referência. Estou falando de algo há mais ou menos 30 anos atrás. Ele era realmente uma referência. E falei, que coisa espetacular a sua vida e tudo mais, principalmente agora você está praticamente quase se aposentando, né? E eu vejo assim, você colocou aquela escada lá e foi subindo, subindo, subindo até chegar no topo. Ele disse algo muito interessante que eu jamais esperava ouvir dele. Ele disse o seguinte, é verdade, eu coloquei essa escada, subi e cheguei lá no topo. Mas eu quero dizer que, da minha perspectiva, eu coloquei essa escada na parede errada. Eu falei assim, mas como assim? É porque eu esperava que essa escada, ao chegar lá no topo, eu teria respostas muito importantes para a minha vida. E essas respostas nunca vieram. Estranho esse mundo, não é? Eu estou falando de uma pessoa com doutorado, pós-doutorado, uma pessoa de um conhecimento incrível. Na época, vários dos seus projetos estavam em sondas espaciais da NASA e tudo mais. Não faltava a essa pessoa conhecimento, não faltava a essa pessoa realizações, mas faltava algo muito especial. É um tipo de conhecimento que, quando você obtém, você percebe que vale a pena. Não é apenas conhecimento por conhecimento, mas conhecimento que realmente vale a pena. Por isso que eu tenho dito, nós vivemos nesse mundo estranho, num mundo totalmente desnorteado, que muita informação vai ser lhe passada e isso não fará sentido. Eu quero citar um exemplo prático a respeito disso.
A gente ouve falar tanto a respeito, por exemplo, dos tentilhões de Darwin, lá das Ilhas Galápagos, o bico dos tentilhões. Isso daí tem sido ensinado e foi ensinado por muito tempo como evidências de evolução. E na verdade são apenas evidências de variação. Quando você pensa em evolução, você fala, não, para isso não faz sentido, porque tentilhões são tentilhões. Só tem variação no bico, um pouquinho da estrutura, do formato. Mas quando você é ensinado que não são, isso daí não é evolução, isso daí seriam variações, daí começa a fazer sentido. Daí você olha e fala, verdade, isso faz sentido para mim. Agora eu consigo entender. Quando a gente pensa em termos de seleção natural, né, essa ideia do pessoal dizer, não, mas seleção natural é literalmente a evidência de evolução. Não, pelo contrário, seleção natural, ela é contra a evolução. Seleção natural, ela literalmente mostra que a evolução não acontece. Vou dar um exemplo prático, isso aí você vai aprender um pouquinho mais depois, mas olha, imagina essa famosa proposta de patas de répteis virando asas de aves. Sabe, esse negócio estranho aí. Ou seja, como que uma boa pata, ao longo dos anos, vai se tornar numa boa asa? Percebe? Ou seja, vai chegar um ponto aqui no meio que ela não é nem pata nem asa. O que a seleção natural faz? Assim que uma pata deixa de ser perfeitamente funcional, que ela começa a virar um pouquinho asa, a seleção natural elimina esse organismo. Por quê? Porque ele não é o melhor adaptado. Ou seja, a seleção natural tende a preservar o original, não aquelas cópias defeituosas. Percebe como agora a seleção natural faz sentido? Dizer que seleção natural, não, mas ela preserva o que estiver melhor adaptado. Sim, e o melhor adaptado é sempre o original. Ah, mas o original tem variações. É verdade, mas são variações que já estavam pré-gravadas no DNA, no original. Já estavam lá, essas eram as possibilidades. O que passa disso faria com que, literalmente, esse organismo não produzisse nada. Por quê? Se não está codificado, nada vai acontecer. Você vai estudar um pouquinho a respeito de anti-evidência. É muito legal aprender um pouquinho o que já está guardado na nossa informação genética. Percebe? Todas essas coisas são importantes para termos esse conhecimento e olharmos de uma forma específica a respeito dessa fantástica natureza que está ao nosso redor. Mas isso para podermos ter respostas corretas, um pensamento correto no meio desse mundo estranho e desnorteado. Lembra que eu citei agora de pouco para você, estando apaixonados pela ciência? Pois é, pelo conhecimento. Sabe, não só conhecimento por conhecimento, como eu tenho dito, mas literalmente a oportunidade de nós podermos conhecer a verdade. É sobre isso que eu gostaria de tratar para a gente finalizar. Nós vivemos numa sociedade com valores totalmente invertidos, não é verdade? Nós vivemos assim num mundo onde pessoas elas querem um diploma, querem um certificado, mas não o conhecimento. Eu lecionei em universidade muitos anos e eu ficava impressionado como os alunos estavam mais preocupados com o diploma, com o certificado, do que com o conhecimento. Sabe aquelas famosas expressões desse jeito? Ô professor, o que cai na prova? O que cai na prova é o que está sendo ensinado aqui, né? Não, professor, mais específico. Não dá para ser mais específico do que isso. Vai cair na prova o que vocês estão aprendendo. Mas professor, o senhor não podia dar um exemplo? Eu dou vários exemplos aqui na sala de aula a respeito do que a gente está aprendendo. Percebe? As pessoas, na verdade, elas estão mais interessadas em tirar nota, passar aquele curso, terminar o semestre, terminar o ano, terminar a universidade e finalmente ter o seu diploma. Esses são valores invertidos. Ao voltar para esse curso, para gastar tempo nesse curso, não faça do seu objetivo final terminar o curso. Lembra? Essa é uma jornada. Curta cada passo dessa jornada. Cada aula, cada pensamento, cada proposta, cada nova ideia. Tudo isso vai mudar totalmente a sua maneira de pensar. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num mundo confuso. Não é verdade? Deixa eu colocar para você uma ilustração que eu acho que vai poder ajudá-lo. Percebe o que esse artista está pintando?
Olha o cavalinho e olha o cavalo que ele está pintando. Isso é mais ou menos como está a nossa educação nos dias atuais. A educação é aquele cavalinho que você está vendo ali atrás, todo arrebentadinho, coitado, todo remendado, caindo aos pedaços. E procuram passar para a gente que educação é algo espetacular, nossa educação está muito boa, etc. e coisa e tal. Eu coloco para as pessoas, se você dá uma olhadinha na classificação geral da educação do Brasil comparado com outros países, onde nós estamos? Se você quiser, faça uma pesquisa, o exame que é feito para isso é o PISA, P-I-S-A. Ele é feito a cada 3 anos e você vai poder dar uma olhadinha e ver onde o Brasil se encontra nisso daí. Daí você vai se perguntar, rapaz, o que está acontecendo com a gente? Daí você vai ver o quão importante é um curso como esse que está sendo proposto. Vale a pena? Sem dúvida que vale a pena. Deixa eu colocar para você aí algo só para a gente terminar. Gostaria de dar apenas mais 2 ideias e encerramos. Ralph Emerson foi um grande pensador americano. Eu não concordo com a filosofia dele, o seu posicionamento religioso e muitas coisas assim, mas essa é uma frase espetacular que ele citou. Ele disse o seguinte: uma mente esticada por uma nova ideia nunca voltará às suas dimensões originais. Deixa eu ler de novo para você. Uma mente esticada por uma nova ideia nunca voltará às suas dimensões originais. Muitas pessoas, quando a gente fala a respeito desse curso, elas falam assim, não, mas é só um curso, é muito mais do que isso. Com a informação que você irá receber, com o conhecimento adquirido, você vai perceber que a sua mente, ela jamais terá o mesmo tamanho. Ela jamais terá as limitações que ela tem. Um novo horizonte irá abrir. Você vai poder, como eu disse, expandir os seus horizontes. Você vai poder ir muito, muito além de todas as coisas. Daí essa ideia importante desse conhecimento, adquirir esse conhecimento. Esse curso vai esticar a sua mente em várias direções, vai ser algo espetacular. E a sua mente jamais voltará a ter o tamanho que ela tem hoje. Vale a pena investir num curso como esse? Totalmente, claro que vale. E pessoas chegam para mim e falam assim, tá bom, professor Adalto, mas olha, para e pensa, eu não sei se eu estou bem preparado para um curso como esse. Talvez eu não vou conseguir. Como é que é? Talvez você não vai conseguir? Rapaz, eu queria deixar para você talvez o meu versículo predileto, eu quero terminar com ele, é um versículo da Bíblia. É um dos versículos que mais tem mexido comigo ao longo de toda essa minha caminhada na área de ciência. É fácil lembrar, o livro é Jeremias, o capítulo é 33 e o verso é o verso 3. O texto diz assim, Deus falando, invoca-me e eu te responderei. Anunciarei para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deixa eu ler de novo. Ele diz assim, invoca-me e eu te responderei. Anunciarei para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Peraí, que coisas grandes e ocultas são essas? As pessoas acham que Deus só entende de teologia. Não, ele entende de física, ele entende de matemática, ele entende de biologia, ele entende de genética, ele entende de astronomia, ele entende de todas essas áreas que esse curso está propondo a passar para você em forma de conhecimento. É algo fabuloso. Você pode pedir a Deus, Senhor, me ajuda, e Ele vai ajudá-lo. E essa é a minha experiência. Quando eu estava fazendo o meu curso, terminando o meu mestrado, eu tinha que terminar algo muito complexo e não sabia como fazê-lo. Um dia, orando a Deus, pedindo a Ele por direção, eu fui na biblioteca da universidade, fui lá no departamento de Química. Sempre eu ia no departamento da Física e da Matemática. Fui no departamento de Química,
peguei um desses livros de referência de publicações científicas lá da década de 20, finalzinho da década de 20, comecinho da década de 30, e comecei a literalmente olhar de trás para frente, porque eu estava cansado, eu só fui lá para descansar. E não é que eu achei um artigo que tratava exatamente daquilo que eu estava procurando. Rapaz, Deus sabe onde nos levar numa biblioteca com mais de 100 mil volumes para a gente achar exatamente aquilo que a gente precisa. Ele falou, invoca-me, eu vou te responder. Eu vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. E aí, está pronto para abrir novos horizontes? Ou seja, isso que eu gostaria demais de deixar para você. Ou seja, pronto para expandir seus horizontes? Rapaz, eu espero que sim. Será algo espetacular. Vem fazer o curso com a gente. Não perca essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês e compartilhar um pouquinho. Espero que você saia daqui motivado a fazer esse curso espetacular. Vale a pena? Resposta é sim. Um forte abraço. Que Deus abençoe durante todo esse curso.